Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 13, capítulo 40. 10 de dezembro de 1921. A fecundidade de um ato no divino querer. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio dizendo-me: Minha filha, como é grande um ato feito no meu querer. Veja, se você perguntasse ao sol quantas sementes você fecundou, quantas vezes multiplicou desde que surgiu sobre o nosso horizonte, nem o sol, nem nenhuma criatura, por mais sábia que fosse, poderia responder-te, nem sequer com um número aproximado, nem quantas sementes fecundou, nem quantas vezes multiplicou. Agora, um ato feito em meu querer é mais que sol, que multiplica as sementes, não humanas, mas divinas ao infinito. Oh, como ultrapassa a fecundidade e a multiplicidade das sementes que o sol fecundou. Acontece uma inovação no mundo espiritual, uma harmonia pela qual todos são atraídos. Os mais dispostos ao ouvir a harmonia adoecem. Milhares de efeitos surgem como tantas sementes, e como o ato feito em meu querer leva consigo a potência criadora, fecunda essas sementes em modo incalculável para a mente ilimitada. Então, os atos feitos no meu querer são sementes divinas que levam consigo a potência criadora, que mais que só o fecundam, não só isso, senão que criam as sementes e as multiplicam ao infinito. Estes atos me dão lugar para as novas criações, põem em movimento minha potência, são os portentos da vida divina. Capítulo 41. 15 de dezembro de 1921. Somente os atos feitos no divino querer se restituem ao princípio onde a alma foi criada e tomam vida no âmbito da eternidade. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus ao vir-me disse: Minha filha, reordene-se em mim. Mas sabe como pode reordenar-se em mim? Fundindo-se inteiramente em meu querer. Mesmo o respiro, o batimento cardíaco, o ar que respiras, não devem ser outra coisa que fusão em meu querer. Assim entra a ordem entre Criador e criatura, e esta retorna ao princípio de onde saiu. Todas as coisas estão em ordem, têm seu lugar de honra, são perfeitas, quando não se afastam do princípio de onde saíram. Separadas deste princípio, tudo é desordem,
desonra e imperfeição. Somente os atos feitos em meu querer são restituídos no princípio onde a alma foi criada, e tomam vida no âmbito da eternidade, levando ao seu Criador as homenagens divinas, a glória de seu próprio querer. Todos os demais atos ficam no baixo, esperando a última hora da vida para sofrer cada um seu juízo e a pena que merece. Porque não há ato feito fora de minha vontade, mesmo bom, que possa dizer-se puro. Somente não ter por objeto a minha vontade é lançar lodo sobre as obras mais belas. E, além disso, com não ter por objeto a minha vontade é lançar-se lodo sobre as obras mais belas. Além disso, com a separação do princípio, vale a pena. A criação saiu sobre as asas do meu querer, e sobre as mesmas asas gostaria de que retornasse a mim. Mas em vão a espera. Eis porque tudo é desordem e confusão. Por isso vem no meu querer, para me dar em nome de todos a reparação de tanta desordem. Capítulo 42. 18 de dezembro de 1921. A paz é a primavera da alma. Sentia-me muito oprimida e angustiada pela privação do meu doce Jesus. Então, depois de uma jornada de tristeza, já avançada, a noite veio, e pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: Minha filha, o que há? Vejo em ti um humor, uma sombra que te tornam ao contrário de mim e quebram a corrente da bem-aventurança que entre eu e tu quase sempre existiu. Tudo é paz em mim. Por isso, não suporto em ti nem sequer uma sombra que possa obscurecer a tua alma. A paz é a primavera da alma. Todas as virtudes nascem, crescem e sorriem, como as plantas e as flores, aos raios do sol primaveril, que dispõe toda a natureza a produzir o seu fruto. Se não fosse pela primavera, que com seu sorriso encantador agita as plantas da dormência, do frio e veste a terra como de um manto florido, que chama a todos com o seu doce encanto para fazer-se olhar. A terra sorria, horrível, e as plantas acabariam secando. Assim a paz é o sorriso divino, que sacode a alma de toda dormência, que como primavera celestial sacode a alma do frio das paixões, das fraquezas, das levezas, etc. E com o seu sorriso faz surgir mais que campo florido todas as flores e faz crescer todas as plantas, entre as quais um agricultor celestial se digna passear e tomar deles o fruto para fazer deles seu alimento. Assim que a alma pacífica é meu jardim, no qual eu me recreio e me entretenho. A paz é luz, e tudo o que a alma pensa, fala e obra é luz que emite, e o inimigo não pode aproximar-se porque se sente golpeado por esta luz, ferido e deslumbrado. E para não ficar cego, está obrigado a fugir. A paz é domínio, não só de si mesmo, mas dos demais. Assim, diante de uma alma pacífica, ficam ou conquistados ou confundidos e humilhados. Por isso, ou se fazem dominar fazendo amigos, ou se vão confundidos não podendo sustentar a dignidade. A imperturbabilidade, a doçura de uma alma que possui a paz. Até os mais perversos sentem o poder que esta alma contém. Por isso me glorio tanto em fazer-me chamar Deus da paz, Príncipe da paz. E não há paz em mim. Só eu a possuo e a dou a meus filhos como a filhos legítimos, os quais ficam vinculados como herdeiros de todos os meus bens. O mundo, as criaturas, não têm esta paz. E o que não se tem, não se pode dar. No máximo, podem dar uma paz aparente
que por dentro os rasga. Uma paz falsa que contém dentro uma bebida venenosa, e este veneno entorpece os remorsos da consciência e a conduz ao reino do vício. Por isso a verdadeira paz sou eu, e quero te mandar a sombra de minha paz, para fazer que jamais esteja perturbada, e a sombra de minha paz, como luz deslumbrante, possa manter longe de ti qualquer coisa, ou a qualquer que queira assombrar a tua paz. Capítulo 43. 22 de dezembro de 1921. A finalidade de amar a Deus abre a alma para receber a corrente de todas as suas graças. A divina vontade é a maior de todas as virtudes. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante, e esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas. Mas muitas não recebiam esta corrente de luz porque estavam como fechadas, e a corrente corria até onde encontrava almas abertas para recebê-la. E meu doce Jesus me disse: Minha filha, a corrente de minha graça entra nas almas que operam por puro amor. A única finalidade de me amar tem abertas as almas para receber a corrente de todas as minhas graças. Amor sou eu, amor são elas. Assim que elas estão em contínuas correntes para mim e eu para elas. Ao contrário, aqueles que trabalham por fins humanos estão fechados para mim. Sua corrente está aberta a tudo o que é humano, e a corrente do que é humano recebem. Quem age com o fim de pecar recebe a corrente da culpa, e quem opera por fins diabólicos recebe a corrente do inferno. A finalidade do agir dá as diversas tintas ao homem, que o transforma ou em belo ou em horrível, ou em luz ou em trevas, ou em santidade ou em pecado. Qual é a finalidade do agir? Tal é o homem. Por isso, em minha corrente, nem todos entram. E como é rejeitada pelas almas que estão fechadas a mim, então se descarrega com mais ímpeto e abundância as almas abertas a mim. Dito isto, desapareceu, mas depois voltou e acrescentou: Você saberia dizer por que o sol ilumina toda a terra? Porque é muito maior do que a terra. E como é maior, tem a capacidade de tomar em sua luz toda a circunferência da terra. Se fosse menor, iluminaria uma parte, mas não toda. Assim que as coisas menores são envolvidas e absorvidas pelas coisas maiores. Agora, minha vontade é a maior de todas as virtudes. Por isso, todas as virtudes ficam diminuídas e perdidas em meu querer. E mais, ante a virtude da santidade de meu querer, as outras virtudes tremem, por reverência ante o meu querer. Sem ele, as virtudes acreditam fazer algo grande. Mas ao contrário, com a santidade e potência da virtude da minha vontade, veem que não fazem nada, e para dar-lhes o selo da virtude, estou obrigado a submergi-las no mar imenso de minha vontade. Minha vontade não só tem o primado sobre tudo, senão que dá as diferentes tintas de beleza às virtudes. Põe nelas as tintas divinas, o esmalte celestial, sua luz deslumbrante. Então, se as virtudes não são revestidas por meu querer, serão boas, mas não belas, com a beleza que arrebata, que encanta, que apaixona céu e terra. Depois, o meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver que debaixo do mar se abriam canais de água que, fazendo-se caminho debaixo da terra, inundavam os fundamentos das cidades e, em algumas partes, se derrubavam edifícios, em outras, os faziam desaparecer. Abrindo-se estes turbilhões de água, engoliam tudo debaixo da terra. E Jesus, todo aflito, me disse:
O homem não quer corrigir-se, e minha justiça é forçada a golpeá-lo. Muitas serão as cidades que serão castigadas pela água, pelo fogo, pelos terremotos. E eu, meu amor, o que dizes, não o farás. E enquanto queria rogar-lhe, ele desapareceu. Capítulo 44. 23 de dezembro de 1921. Quem trabalha e vive no meu divino querer, dá o campo a Jesus para fazer sair novas obras, novo amor e nova potência, efeitos do sonho de Jesus. Sentia-me toda imersa no divino querer, e meu doce Jesus, ao vir-me, disse: Filha de meu querer, conforme obras e vives em meu querer, assim faz sair de minha vontade outros atos novos de dentro dela. Me dá o campo para novas obras, para novo amor e para nova potência. Como me sinto feliz de que a criatura vivendo em meu querer me dá o campo para obrar. Em troca, quem não vive em minha vontade me ata as mãos e faz inútil o meu querer para ela. Enquanto meu ser é levado pela força irresistível de meu amor ao movimento, à obra, e só quem vive em minha vontade me dá livre campo, e eu animo até mesmo seus menores atos com o meu querer divino. Não desdenho nem as coisas mais baixas para pôr nelas o selo da divina virtude. Eis porque amo tanto a quem vive em meu querer, e circundo cada um de seus atos com tanta graça, com tanta dignidade e decoro, porque quero a honra, a glória de meu obrar divino. Por isso seja atenta e pensa bem que se tudo o que faz não o faz em minha vontade, dará inutilidade ao seu Jesus. Ah, se soubesses quanto me pesa o ócio, como me contrista, estaria mais atenta, não é verdade? Depois disso, estava prestes a fechar os olhos ao sono e dizia para mim: Também o meu sonho no teu querer, aliás, o meu respiro se transforma no teu, a fim de que o fazia Jesus quando dormia, o faça também eu. Mas verdadeiramente o meu Jesus dormia? E Jesus voltou e acrescentou: Minha filha, brevíssimo era o meu sono, mas dormia. Mas não dormia para mim, mas para as criaturas. Eu, como cabeça, representava toda a família humana e devia estender a minha humanidade sobre todos para dar-lhes repouso. Eu via todas as criaturas cobertas por um manto de turbações, de lutas, de inquietudes. Quem caía em culpa e ficava triste, quem dominado por tirânicas paixões, que queria vencer e ficava perturbado, quem queria fazer o bem e lutava por fazê-lo. Em suma, não havia paz, porque a verdadeira paz se possui quando a vontade da criatura retorna à vontade do seu Criador, de onde saiu, fora do seu centro, separada de seu princípio, não há paz. Então a minha humanidade adormecida se estendia sobre todos, envolvendo-os como dentro de um manto. Como a galinha quando chama seus pintinhos sob suas asas maternas para fazê-lo dormir. Assim, estendendo-me sobre todos, chamava a todos meus filhos sob minhas asas para dar a quem o perdão, a culpa, para dar a quem o perdão da culpa, a quem a vitória sobre as paixões, a quem a força na luta, para dar a todos a paz e o repouso, e para não dar-lhes temor e dar-lhes ânimo, o fazia dormindo. Quem teme de uma pessoa que dorme? Agora o mundo não mudou, é mais. Está mais do que nunca em lutas, e por isso quero a quem durma em meu querer, para poder repetir os efeitos do sono de minha humanidade. Então, com um sotaque aflito, repetiu: E onde estão os meus outros filhos? Por que não vêm todos a mim para receber o repouso e a paz? Chame-os juntos.
E parecia que Jesus os chamava pelo nome um por um, mas poucos eram os que vinham. Capítulo 55. Perdão, 45. 25 de dezembro de 1921. Como a humanidade de Jesus, como a humanidade de Jesus foi alimentada por seu querer. Quem vive na divina vontade é a mais imediata a Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, o meu doce Jesus fazia-se parecer como um menino, tremendo de frio e lançando-se aos meus braços, disse-me: que frio! Aquece-me por piedade, não me deixes congelar. Eu apertei-o ao meu coração, dizendo-lhe: em meu coração possuo o teu querer, assim que o calor dele é mais que suficiente para te aquecer. E Jesus, todo contente, me disse: minha filha, o meu querer contém tudo, e quem o possui, tudo pode me dar. Minha vontade foi tudo para mim. Me concebeu, me formou, me fez crescer e me fez nascer. E se minha amada mãe contribuiu dando-me o sangue, o pode fazer porque continha minha vontade absorvida nela. Se não tivesse tido o meu querer, não poderia contribuir a formar a minha humanidade. Então a minha vontade, diretamente, e minha vontade absorvida em minha mãe, me deram vida. O humano não tinha poder sobre mim para me dar nada, senão só o querer divino. Com o seu alento, me alimentou e me fez nascer. Mas você acha que foi o frio do ambiente que me congelou? Ah, não. Foi o frio dos corações que me fez tremer de frio, e a ingratidão deles, que ao sair à luz me fez chorar amargamente. Mas a minha querida mãe acalmou-me o pranto, apesar de ela também ter chorado, e as nossas lágrimas misturaram-se e, dando-nos os primeiros beijos, desafogamos em amor. Mas nossa vida devia ser a dor e o pranto, e me fiz colocar na manjedoura para voltar ao pranto e chamar com meus soluços e com minhas lágrimas a meus filhos. Queria enternecê-los com minhas lágrimas e com meus gemidos para fazer-me escutar. Mas sabes quem foi a primeira, depois da minha mãe, a quem chamei com as minhas lágrimas junto a mim, na mesma manjedoura para desabafar em amor? Foste tu, a pequena filha do meu querer. Tu eras tão pequena que superaste a minha amada mãe, mas na pequenez, tanto que te pude ter junto a mim, na mesma manjedoura, e pude derramar as minhas lágrimas no teu coração. Essas lágrimas selaram em ti o meu querer e constituíram-te filha legítima da minha vontade. Meu coração se alegrou, vendo voltar em ti, íntegro, em minha vontade, e o que na criação meu querer havia feito sair. Isto para mim era importante e indispensável. Devia, ao sair à luz deste mundo, consolidar os direitos da criação e receber a glória, como se a criatura nunca tivesse saído do meu querer. Então, para você, foi o primeiro beijo e os primeiros dons da minha idade infantil. E eu, meu amor, como poderia ter sido isto, se eu não existia então? E Jesus, em minha vontade tudo existia, e todas as coisas eram para mim um ponto só. Te via então como te vejo agora, e todas as graças que te dei não são outra coisa que a confirmação do que o Ab Eterno te tinha dado. E não somente te via a ti, mas que via em ti a minha pequena família que viveria no meu querer. Como eu estava feliz! Todas estas almas me acalmavam o pranto, me aqueciam e me fazendo coroa em meu redor, me defendiam da perfídia das demais criaturas. Eu fiquei pensativa e duvidosa. E Jesus? Como duvidas? Não te disse nada ainda das relações que há entre eu e a alma que vive em meu querer. Te direi por agora
que minha humanidade vivia do contínuo desabafo da minha vontade. Se tivesse feito um só respiro, que não fosse animado pelo querer divino, teria sido um desagradar-me e um tirar a minha nobreza. Agora quem vive minha vontade é a mais imediata a mim, e de tudo o que fez e sofreu a minha humanidade é a primeira entre todas em receber os frutos e os efeitos que ela contém. Capítulo 46, 27 de dezembro de 1921. A alma que vive na divina vontade põe em vigor a finalidade da criação e em cada coisa que faz é um desabafo de Jesus que lhe vem. Continuando meu habitual estado, meu doce Jesus ao vir me disse: Minha filha, cada vez que a alma entra em meu querer, vem refletir-se no espelho de minha divina vontade, de minha divindade, e refletindo recebe os traços divinos, e estes traços a vinculam à divindade, encontrando nela sua fisionomia, a reconhecem como uma de sua família, lhe dão um lugar no meio das divinas pessoas e admitem em seus segredos, e reconhecendo nela como centro de vida em seu querer, a admitem naquele ponto eterno e a enriquecem de tudo o que a eternidade contém. Oh, como é belo ver esta pequena imagem, nossa, inundada de tudo o que a eternidade contém. Ela é como a pequena e sente perdida, afogada, não podendo contê-la dentro de si, mas o amor, o desenvolvimento da vida de nosso querer nela, leva-a a voltar a refletir em nós. E nossas ondas eternas continuam como máquina que não cessa jamais seu movimento. Oh, como nos divertimos! Era esta a única finalidade da criação do homem. Com o intercâmbio de nossos quereres, ele conosco e nós com ele, formando nosso entretenimento. E ao mesmo tempo, fazem em tudo feliz o homem. Rompida a união com nosso querer pelo homem, começaram nossas amarguras e a sua infelicidade. Assim que a finalidade da criação nos falhou. Agora, quem refaz esta falha, quem põe em vigor os direitos da criação, a alma que vive em nosso querer. Ela deixa para trás todas as gerações, e como se fosse a primeira criada por nós, se põe em ordem da finalidade com a qual criamos o homem. Nosso querer e o seu fazem um só, e operando com o querer divino, nossa vontade opera no querer humano. E eis que começam nossos rendimentos divinos na vontade humana. A finalidade da criação já está em vigor, e com nossa vontade tem modos infinitos, com tal que encontre uma alma que se preste para fazer nosso querer agir. Logo vem se refazer da falha de todas as outras vontades humanas. Eis porque a amamos tanto, até superar todo o amor de todas as demais criaturas juntas. A nossa vontade, impedida de obrar e desprezada nas outras criaturas, ela lhe devolve o decoro, a honra, a glória, o regime, a vida. Como não podemos dar tudo a ela? Depois, como se não pudesse conter o amor, apertou-me ao seu coração e acrescentou: Tudo, tudo, a pequena filha do meu querer. Estarei em contínuo desabafo sobre ti. Teus pensamentos serão um desabafo de minha sabedoria. Teus olhares serão um desabafo de minha luz. Teu respiro, teu palpitar, tua ação serão precedidos por meus desabafos. E logo terão vida. Seja atenta e em cada coisa que faça, pense que é um desabafo de Jesus que vem. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.